Olá, boa tarde. Gostaria de começar cumprimentando todas as pessoas que estão presentes e que estão acompanhando o 7º Seminário do Almoço Six de 2022. Queria ressaltar... Tá tudo bem? Poderia ressaltar que a sessão vai ser gravada e depois, posteriormente, compartilhada nas redes sociais e no YouTube do Six. Então, quem não se sentir à vontade, por favor, vão ter que gravar e depois compartilhar. Queria agradecer as pessoas que fazem, que contribuem e que contribuíram para ser execuível esse Almoço Six, o professor Rodrigo Domingos, que está aqui do meu lado, a minha colega Rafaela, a professora Manuela. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo para apresentar a professora convidada. Obrigado, Joana. Sejam todos bem-vindos a mais um Seminário Almoço. É com muito prazer que a gente recebe hoje uma colega muito querida do Brasil, professora Vitória Schettini, que é bolsista, jovem cientista do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, líder do grupo de pesquisa Sociedade, Cultura e Trabalho na região da Zona da Mata Mineira, entre os séculos 18 e 20, e do grupo de pesquisa Política, Sociedade e Economia no Brasil, oitocentista. Também a professora Vitória Schettini é membro da diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, nós somos colegas da mesma associação. A professora Vitória Schettini tem a sua graduação em Filosofia pela Faculdade Santa Marcelina e graduação em História pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduação em Fundamentos Educacionais e mestrado em História pela Universidade Severino Sombra e doutoramento em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade aqui do Minho também, ou seja, tem uma ligação forte com a casa. Possui o doutoramento em História aqui na casa, sendo bolsista da CAPES, e pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente ela é professora da pós-graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Santa Marcelina e do Centro Universitário Unifaminas, em Muriaé. E é com muito prazer que hoje a gente vai receber, então, essa comunicação dela, falando um pouco sobre o novo projeto que está sendo desenvolvido, um projeto cujo título está ligado com a partilha da apresentação, A Família em Cena, a Ilegitimidade em Nossa Senhora das Neves no Sertão do Rio Macaé, 1809-1888. Vitória, é com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje, é um grande prazer. Sinta-se em casa, que é a sua casa um pouquinho também, não é? E dentro do nosso procedimento, tens aí mais ou menos 25, 30 minutos, a gente vai controlar o tempo. Quando tiver faltando ali 5 minutos, a gente dá um aviso, tá? E depois a gente abre para o debate com a audiência, não só a nossa audiência aqui presencial, como a nossa audiência também online, tá bom? Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. É com muito prazer que eu retorno aí à Universidade do Minho, essa casa que me acolheu entre os anos de 2009 e 2014, seja em relação ao estágio doutoral, seja em relação ao pós-doc. Assim, na verdade, eu acho que eu estou feliz, muito feliz, de poder estar de volta à universidade. Gostaria de agradecer imenso ao professor, o investigador, o Dr. Rodrigo Rodrigues, coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Gostaria também de agradecer a Joana Teixeira, que nos acompanha, além da Rafaela e da Manuela, que estão aqui nos apoiando com todo o bom gosto. Muito obrigada a todos. Na verdade, o que nós traremos aqui hoje é parte de uma pesquisa com financiamento FAPERJ, tal como o Dr. Rodrigo apontou. Então, nós tivemos aí um projeto aceito pela FAPERJ, voltado para o olhar de Nossa Senhora das Neves, em Macaé, no período recortado de 1809 a 1888.
E é interessante a gente, ao entender Macaé, sempre perceber que Macaé é um ponto periférico, um porto periférico da região fluminense, né? E quando nós aqui reproduzimos um mapa, inclusive eu utilizo aqui o meu orientando e envio um grande abraço aí ao Ronaldo Pereira dos Santos. É um recorte, é um mapa utilizado pelo Ronaldo que eu utilizo aqui. Nós vamos perceber que a freguesia Nossa Senhora das Neves, que está aí ao centro, ela não se localiza no litoral, como, às vezes, muitas pessoas acreditam. Ela participa, sim, da região serrana de Macaé, e que fica localizada entre Quissamã, Campos dos Goitacazes, Rio das Ostras, Barra de São João, Aldeia de São Pedro e Cabo Frio. Então, a gente percebe que é uma região de muito pouca pesquisa até então. Eu acho que aí foi o grande trunfo da pesquisa FAPERJ ser aprovada, e faz parte, inclusive, de um dos portos periféricos do Rio de Janeiro, após a primeira tentativa de proibição do tráfico atlântico, em 1830. Acredito também que, antes de iniciar a minha fala, convém aqui destacar que o conceito de família usado por nós segue aos padrões adotados pelos clássicos internacionais e não deve ser entendido apenas por relações de consanguinidade, mas deve ser reforçado, deve ser ampliado por relações estabelecidas via apadrinhamentos, via afinidades e interesses. Também, né, o nosso conceito de família não está ligado diretamente àqueles que coabitavam o mesmo teto ou legitimavam o matrimônio, mas se refere a todos os parentes e aliados, e não somente aos moradores da mesma casa. Na América Portuguesa, deve-se levar em consideração a presença africana na composição familiar. Devendo estar atentos para o número de escravos de um mesmo proprietário, o tamanho, vamos dizer assim, dessas escravarias e o perfil étnico dessas famílias, ou seja, com que grupos se casam. Tá? Então, nosso objetivo principal aqui vai ser exatamente analisar alguns elementos da composição familiar da freguesia de Nossa Senhora das Neves, do sertão do Rio Macaé. Nós utilizamos, inclusive, aí o próprio nome que advém do livro paroquial, entre os anos de 1809 e 1888. Os nossos esforços, então, estarão voltados para o índice de legitimidade, que serão compreendidos a partir da dinâmica econômica e social da freguesia. Então, a gente vai tentar perceber essa freguesia na longa duração, utilizando aí de todo o século XIX. As nossas fontes principais serão os registros paroquiais de batismos, os mapas de população, o recenseamento geral do Brasil do Império de 1872 e o almanaque Laemmert. Metodologicamente, a nossa exposição ela será dividida em 3 momentos. O primeiro, nós abordaremos o perfil econômico e social da freguesia. No segundo e no terceiro, serão expostos os dados relacionados à ilegitimidade, que serão apresentados em 2 recortes, de 1809 a 1850 e de 1850 a 1888. A gênese da freguesia de Nossa Senhora das Neves, do sertão do Rio Macaé, está diluída na origem de Cabo Frio e Campos dos Goitacazes. Seus vizinhos, como se observa no mapa aí que reproduzimos. Ou seja, a grande parte dos municípios da região provém de desmembramentos desses 2 núcleos iniciais. Geograficamente falando, Macaé situa-se entre ambos, e o frequente intercâmbio populacional foi um importante vetor
na construção de um todo e de uma unidade histórica. A gente vai ver isso de maneira muito clara a partir do entendimento populacional da freguesia de Nossa Senhora das Neves. A ocupação e o povoamento da região foi iniciado no século XVII, com o objetivo de inibir a presença de contrabandistas estrangeiros em busca da exploração do pau-brasil. Neste momento, Macaé não passava de um pequeno arraial habitado pelos goitacás e por mamelucos, mas somente no século seguinte é que começa a desenvolver demograficamente. Porém, após a expulsão dos jesuítas, em 1759, as terras foram distribuídas ou redistribuídas. Somente em 29 de julho de 1813, o povoado passou à categoria de Vila de São João do Macaé, e em 1846 foi elevada à cidade, anexando os territórios desmembrados da cidade de Cabo Frio e da antiga Vila de São Salvador de Campos. Como as freguesias de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, do sertão do Rio Macaé, e Nossa Senhora do Desterro de Quissamã. É interessante aqui fazer uma pausa, porque em determinados momentos, inclusive no próprio Registro Paroquial de Terra, de 1854, o nome de Macaé, ou de Nossa Senhora das Neves, ele apresenta de forma duplicada, vamos dizer assim, com dois nomes, né? Que seria Nossa Senhora das Neves e Santa Rita. Todos esses nomes sempre ligados aos sertões do Rio Macaé, para exemplificar exatamente, para reforçar a ideia de que é uma freguesia dos sertões e não do litoral. Em 1785, o povoado assinala a presença de 40 habitantes, 102 escravos, 2 engenhos, que produzia, em média, 100 arrobas de açúcar ao ano, colheita, algumas colheitas de grãos e criação de gado, que estavam distribuídas em 12 unidades agrícolas. Em 1799, ou seja, 14 anos depois, o quadro geral era outro. De 40 habitantes, passou para 1.691, portanto, um aumento de mais de 4.000%. A população cativa cresceu de 102 para 3.640, numa proporção aí de 3.400%. Os dados apresentados pelo mapa populacional da província, eu vou reproduzir aqui, da província do Rio de Janeiro, no ano de 1844, isso está aí na tabela 1, ano em que Neves era administrado por Cabo Frio, nos permite contemplar um panorama geral desse desenho demográfico e chama-nos atenção para a alta presença escrava. A estatística populacional não informa esses números divididos por freguesia, mas é importante observar os dados para a região. Dialogo aqui com o ex-orientando, o Fábio Francisco. Os dados exibem quase o triplo do número de escravos em relação aos livres. Entre os livres, incluindo brancos, indígenas, pardos e pretos, foram contabilizados 3.872 almas, entre homens e mulheres. Para os cativos, soma-se um total de 6.173 almas, entre pardos e pretos, para ambos os sexos. Usando os resultados apresentados por Fábio Santos, Francisco, demonstra que a força do trabalho escravo foi fortemente marcado na região, justificando a intensa produção agrária, seja para abastecer o mercado interno, ou mesmo para movimentar grandes fazendas produtoras de café, cana-de-açúcar e outros gêneros. Como é possível observar, o número de cativos dobra em relação aos livres, com uma predominância de homens e mulheres pretos. Seja qual for a freguesia utilizada como base,
o trabalho escravo foi fortemente explorado, justificando a intensa produção agrária na região, seja para abastecer o mercado interno ou mesmo para movimentar grandes fazendas produtoras de café, cana-de-açúcar e outros gêneros. O número de pardos e livres é quase 3 vezes maior em comparação aos pardos que ainda estão na condição de escravos. Estes primeiros talvez tenham sido beneficiados por alforrias de pia, que cresceram consideravelmente em meados do século XIX na região, pelo menos é que o que nos apontam os registros de batismo na freguesia. E nós apresentaremos, inclusive, aqui hoje, alguns dados dessas alforrias de pia. Muitos desses poderiam ser filhos de libertos com indivíduos livres, ou mesmo obtiveram a liberdade através da ajuda de compadrios. No ano de 1850, a população de Neves constata com 3.439 almas e 2.170 livres, ou seja, 61,3% e 32%, respectivamente. Para o ano de 1872, é o que nós reproduzimos aí, utilizando do censo de 1872, a freguesia de Neves compunha um total de 8.348 habitantes, sendo 5.132 livres e 3.217 cativos. É interessante nesse quadro que a gente observa exatamente, a partir do censo de 1872, uma superioridade de brancos em relação aos pretos escravos, e uma superioridade em relação aos solteiros, o que, inclusive, os registros paroquiais os registros de batismo vão confirmar para a segunda metade do século XIX. Como vemos, os dados populacionais da freguesia se transformam com o tempo. A princípio, a região estaria marcada pela maioria da população escrava, mas que aos poucos é superada por brancos. A modificação no quadro de habitantes de Neves estaria ligada de forma direta aos debates políticos dos parlamentares na corte e que levaram à proibição do tráfico atlântico, fator que contribui de forma direta para alterar o modelo social e econômico da freguesia com a entrada de novos grupos sociais em uma região. Novos números, que podem ser perceptíveis em 1850 e principalmente no censo de 1872, em que se efetiva a freguesia como maioria branca e não mais escrava. Mas qual seria a base econômica de Neves? O que produziam? O que comercializavam? Qual ou quais culturas seriam predominantes, já que a historiografia aponta para uma mudança produtiva da freguesia para as lavouras de café em relação à cana-de-açúcar e seus derivados em meados do século XIX, é o que veremos a seguir. O principal produto agrícola que permitiu à região se tornar um grande polo de atração de seres humanos foi a cana-de-açúcar. Segundo Manolo Florentino e José Roberto Góes, desde o final de 1770, a capitania do Rio de Janeiro contava com 323 engenhos, dos quais a maior parte localizavam na região norte fluminense, principalmente em Campos dos Goytacazes. Somente entre Macaé e São João da Barra existia mais de 20 engenhos. Portanto, a partir da consciência de que existia um complexo açucareiro em pleno funcionamento desde o século XIX, é possível compreender como a conjuntura internacional foi importante para o crescimento econômico da região. De acordo com Fábio Santos,
esse ramo comercial competia com outro, que foi definido pelo autor como a principal atividade econômica local, o comércio da madeira, pioneiro na região desde o início das atividades extrativistas no século XVI. Jacarandá, araribá, canela, vinhático, caixeta e óleo foram citados como espécies exploradas por Saint-Hilaire, um viajante que pela região passou. Os moradores da localidade exploravam outros nichos agrícolas, como o plantio do algodão, do milho, do arroz e mandioca, sendo esses produtos cultivados somente para servir ao consumo familiar. Já no início do século XIX, Nossa Senhora das Neves inicia-se a cultura do café, que dava menos trabalho do que o plantio da cana, não exigindo tantas benfeitorias, nem tantos escravos, e que poderia produzir muito bem nas vertentes vizinhas de Macaé. Todavia, somente após a segunda metade do século XIX é que a cultura da rubiácea teria proporções muito maiores, estendendo-se ao início do século seguinte, fato constatado nos registros paroquiais de terra e no almanaque Laimer. Esse quadro 2, que ora reproduzimos, vemos o destaque para a produção de café, além da presença significativa em todo o período recortado para os negociantes em geral, como indica Ana Lúcia Nunes Ferreira, em coleta feita a 80 inventários pós-mortem para Macaé. De acordo com a autora, em Quissamã, houve uma larga produção de açúcar por parte de alguns poucos proprietários, todos eles grandes. Portanto, é possível perceber que o perfil agrário tende à expansão de suas atividades e à intensificação da presença do café. Todavia, a despeito da expressividade cafeeira, percebe-se também um movimento crescente nas exportações de milho, madeira e telha, o que aponta para certa diversificação das atividades econômicas em Macaé e região, conforme o quadro 3. Mas qual seria o perfil das famílias no quesito ilegitimidade? É claro que esse fator estava ligado diretamente ao aspecto populacional e econômico, conforme apresentado anteriormente. Na tabela 2, exibe a quantificação do que foi extraído dos registros de batismos da freguesia de Neves entre o ano de 1809 e 1850. A relação está dividida por população, conforme foram descritos exatamente nos documentos. Os números apontam para a superioridade numérica de escravos batizados na freguesia, superando em larga vantagem em relação dos livres. Entre os 3.562 registros analisados, 2.799 foram de cativos, ou seja, 78,58%. Já a população livre apresentou 12,24%, ou 436 batismos por período relacionado à pesquisa. O registro também informa o batismo de forros, entre eles 263 anotações. A presença indígena foi um menor número, com apenas 62 registros. Na tabela 3, que eu reproduzo nesse instante, contempla os dados da tabela anterior, são dados extraídos aí do Fábio Francisco, dividindo os valores absolutos ao longo das décadas. Através dessa observação, foi possível perceber a dinâmica de crescimento populacional da freguesia.
Entre 1809 a 1840, há um aumento do número de escravos, principalmente na década de 30. A partir de 1840 até 50, há uma redução de batismo de escravizados. É o período que antecede a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico dos escravos. Macaé foi rota e entreposto conhecido pelos traficantes de cativos. As pressões inglesas, cada vez maiores, no sentido de acabar com o comércio internacional de escravos, talvez tenha prejudicado o fluxo crescente de africanos que chegavam à região, levando a uma queda dessa população na última década da primeira metade do século XIX. Já a população branca livre apresentou um crescimento sem interrupções até 1850. Esse dado mostra que a freguesia recebeu também moradores de outras áreas e expandiu o potencial agrícola da região. O número de forros também cresceu ao longo das décadas. Um dos elementos fundamentais presentes nesses documentos é a referência à legitimidade do batizando. É interessante a gente perceber que, durante todo o período, do primeiro período do século XIX até 1850, há uma predominância de escravos legítimos, ou naturais. O que nós estamos chamando de legitimidade? Quando nos é apresentado o nome do pai, o nome da mãe, enquanto que os filhos naturais eram batizados apenas com o nome da mãe, originário de pais solteiros, no qual não haveria ou não poderia existir algum impedimento que se casassem. É provável que esses filhos fossem notificados como naturais, na tentativa de minimizar a carga atribuída à ilegitimidade, quando nascidos de relações incestuosas, sacrílegas ou adulterinas. É interessante que, quando nós passamos para a tabela 5, que a gente repassa aí exatamente os dados a partir da metade do século XIX, nós vamos perceber uma mudança significativa nesses dados. O que isso quer dizer? A partir desse momento, pela própria conjuntura populacional, o próprio perfil de ampliação da população branca, livre, nós vamos ter um aumento significativo nos filhos ilegítimos, seja em relação aos escravos, seja em relação aos livres. Então, nessa tabela 5, nós trazemos os dados relacionados aos anos de 1850 e 1889. Fica nítido essa redução de escravos sendo batizado na pia batismal, e é muito interessante que, enquanto no primeiro período, na primeira metade do século, nós temos uma predominância de escravos adultos, nesse momento nós não temos praticamente nenhum. Então, nós temos aí 44,58% de filhos legítimos, com a grande maioria, então, de filhos ilegítimos. Se nós passarmos para as próximas tabelas, a tabela 6, que a gente reporta aí, Nossa Senhora das Neves, de 1850 a 60, a tabela 7, de 1861 a 70, e a tabela 8, que a gente recorta 1871 e 1880, e de 1881 a 1889, nós vemos uma taxa de legitimidade para os escravos, de ilegitimidade, ok? Acima de 90%, para todos os períodos recortados. Ou seja, um quadro totalmente diferente da primeira metade dos séculos, o que nos demonstra um quadro diferente do primeiro recorte.
categoria social pertencente foi um fator definitivo para as estratégias organizacionais das famílias, principalmente quando nos referimos à presença dos africanos. Nós fizemos aqui também um exercício de trazer previamente as alforrias de pia relacionado à ilegitimidade a todo o período recortado. Nós percebemos que as alforrias de pia se firmaram ou se fizeram presentes numa proporção um tanto significativa e quanto mais perto ao fim da escravidão... Professora, mais 3 minutos. Ok. Menor seriam as concessões. Há um predomínio das alforrias de pia terem padrinhos livres. As alforrias de pia necessitam ser melhores analisadas, pois muitas vezes são ocultos os motivos para tal prêmio. Concluindo, consequentemente, para entender essas famílias, outras análises são necessárias, mas não nos resta dúvida de que alguns caminhos foram percorridos, e que nos permite esboçar algumas conclusões. A presença elevada de escravos desde o século XVIII, em um número muito superior à de livres e forros, sugere que havia forte demanda por mão de obra, elevando Macaé a um grau de importância econômica no norte fluminense, principalmente pela forte atividade agrícola que abastecia as demandas do mercado interno e da corte. Vemos um quadro populacional e econômico muito diferente em Macaé nos dois momentos apresentados, seja em relação à presença marcante de escravos na primeira metade do século XIX, seja na presença mais destacada dos brancos na segunda metade. Ao que notamos, o crescimento populacional acompanhou o processo de expansão das lavouras e exploração de outros produtos que serviriam de abastecimento para o mercado do Rio de Janeiro. A pesquisa mostrou que o número de filhos legítimos de escravos foi superior aos filhos naturais até meados do século XIX. Esse fato sugere que havia um estímulo ou mesmo passividade dos senhores, como afirma Fábio Francisco, quanto à possibilidade de uma união formal entre cativos e um equilíbrio na razão da masculinidade, ou seja, havia homens escravos para casar. Demonstra também um forte abastecimento do tráfico atlântico até nesse momento, e uma formação familiar com alcance cada vez maior do mesmo espaço de convivência. Após essa data, mudanças são marcadas pela maior presença de homens brancos e pelo dinamismo da produção do café. Os registros paroquiais, juntamente com o Almanac Laemmert, os mapas da população, o censo de 1872 e até mesmo os registros paroquiais de terra, nos trouxeram mais do que uma amostra de números populacionais, mas nos permitiu demonstrar que Neves possuía uma sociedade em mudança em todo o século XIX, o que refletiu de forma veemente no modelo familiar instituído na freguesia. Muito obrigada a todos e fico disponível para as perguntas. Professora, eu gostaria de agradecer pela apresentação, pela comunicação, que foi muito interessante. E as pessoas que estão acompanhando online, se quiserem fazer as perguntas pelo chat, vai ser um prazer poder a professora ter esse espaço para discutir mais um pouquinho. E foi muito interessante, gostei muito de pensar até num espaço que ainda não tinha sido foco de muita investigação, e pensar também nessa composição das famílias e o que permeia essa composição das famílias, as questões econômicas e sociais, que a gente sabe que interferem muito nessa composição familiar. Não sei se o professor Rodrigo quer fazer alguma questão para a professora Vitória. Tens alguma questão para colocar? Não, por agora não. Agora não? Bom, Vitória, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer demais a sua comunicação, muito interessante, o projeto é fantástico.
Agradecer também o pessoal que está nos acompanhando também na audiência online. Já vi que tem ali vários colegas que estão ali. Colega professora Isabel dos Guimarães Sá, mandar um abraço para ela, que eu já não estou com ela há um monte de tempo. Isabel, depois, qualquer hora dessa, a gente tem que combinar e tomar um cafezinho para pôr a conversa em dia. Vitória, eu tinha umas questões que eu queria pensar aqui contigo em voz alta, e depois isso também pode ser que ajude o pessoal aí também a ficar menos inibido, digamos assim, depois na parte do debate, que a primeira delas eu achei muito interessante no início da tua fala, quando você coloca Macaé, não é, como aquela, digamos assim, zona periférica do Rio de Janeiro, que de fato sobretudo até, digamos assim, até os finais do 18, princípios do 19, não é? Mas a partir de um determinado momento, a gente vê ali, inclusive pelo próprio mapa que você colocou no início da apresentação, que a partir de um determinado momento, Macaé não é tão periférica assim, não é? Porque ela vai fazer parte ali, digamos assim, de uma espécie de um complexo portuário, não é? Que a historiografia, sobretudo a historiografia internacional, que trata do transporte marítimo e das coisas relacionadas com as navegações, de uns tempos para cá, tem começado a abordar mais as questões relacionadas aos estudos de caso dessas dinâmicas econômicas, não mais abordando a questão do porto de maneira individual, mas muitas vezes de complexos, a ideia em torno de complexos portuários, que eu acho que é claramente o caso ali. Não é? Eu não sei até que ponto isso pode também influenciar esse enfoque em ver aquela região como complexo portuário, e como é que essa dinâmica econômica também interfere nessa dinâmica, inclusive de composição populacional, não é? Acho que isso pode ser um ganho para vocês em termos, entre aspas, metodológicos, não é? Olhando a coisa por esse prisma, não é? Exato, não é? Como é que isso vai influenciar essas dinâmicas econômicas e qual é o impacto disso depois na própria composição populacional, não é? Achei muito interessante a coisa abordada pelo projeto da coisa da presença africana, né, na composição da sociedade, a questão da mestiçagem, da ascensão social relacionada com a coisa da legitimidade. Em termos metodológicos, a minha pergunta para ti era, eu vi que você tem ali a coisa segmentada em dois momentos, né, de 1809 a 1850, e depois de 1850 a 1888, não é? Essa baliza cronológica que vocês usam, essa repartilha ali em duas partes, usando 1850, esse corte cronológico que vocês fazem tem a ver com a lei de terras, tem a ver com a lei Eusébio de Queiroz, ou tem a ver com as duas coisas, com a fusão das duas coisas, não é? Queria que você comentasse um bocadinho mais sobre isso. Eu achei muito curioso também esse boom da população escravista, não é, que acompanha essa demanda da produção, num momento, não é, tem uma coisa interessante que a gente pode analisar com calma, que no momento em que a Inglaterra já está tomando atitudes para reprimir o tráfico escravista no Atlântico, né, e o reflexo disso é a Lei Bill Aberdeen, né, em 1845, depois a própria Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, mas antes disso já existem iniciativas, né, dos ingleses nesse sentido de reprimir o tráfico no Atlântico. E, curiosamente, pelos teus dados, isso não tem impacto na dinâmica escravista, né, no crescimento da população escravista, o que é muito curioso. Será que Macaé se tornou uma espécie de porto auxiliar para receber escravos, ou, né, para sair um pouco do foco do Rio de Janeiro e de Salvador e de outras regiões, não é? O que também amplifica aquela questão também um pouco da coisa do complexo portuário da região, né? E muito curioso também, em 1872, a inversão da tendência, né? Achei também muito curioso, né? E a outra questão que eu ia te colocar também para a gente lançar o debate relativamente a isso se tem por trás dessa reversão dessa tendência alguma estratégia pensada por parte do Império, ou por parte até do governo regional da província, de embranquecimento da população. Por quê? Esse momento também é um momento crítico em que a gente está vendo a entrada de vários imigrantes europeus no Brasil.
não é? Está vindo uma vaga de imigração italiana, alemã, escandinavos, né? Depois, no final do século, vão vir os asiáticos, né? Os japoneses e tudo. E a gente sabe que aquela zona está começando a se converter para o café, não é? Então, é para ver qual é a conjugação dessas questões, não é? E com essa coisa da demanda da produção. Mas, é claro, uma coisa está nítida, que é o desenvolvimento econômico da zona, naquela zona, né, da região dos lagos e do norte fluminense, que eu acho que, de certo modo, também é o grande motor para pensar essa questão dessa coisa tanto da legitimidade como da composição da sociedade, né? Então, tem um tempinho agora para você também rebater as questões, e aí depois a gente abre o debate para o resto da audiência. Bah. Ótimo as suas observações, Rodrigo. Assim, eu vou tentar aqui. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para Isabel. Isabel Sá, um abraço, um grande beijo. Você fez aqui várias observações. Primeira questão metodológica, né, da questão da Lei Eusébio de Queiroz, isso, o registro paroquial de... ponto, tranquilo, sim, com calma. Eu acho muito interessante a gente deixar claro que nós tivemos oportunidade de trabalhar um pouco, inclusive os registros paroquiais de terra de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, porque o registro paroquial de terra ele vem com o nome composto. Nós já tivemos oportunidade de transportá-los, os dados todos, para uma planilha de Excel. Inclusive, tem aí um artigo só sobre os registros paroquiais de terra de Neves para ser publicado, num livro, inclusive, que deve sair ainda início do próximo ano, na qual é o livro que eu, Sarita e Carlos Malaquias, nós estamos aí nas organizações, que foi um livro, inclusive, originado de um congresso econômico no Chile, né, recentemente. No Chile ou no Peru? Foi no Peru, porque foi online e a gente confunde um pouco. É interessante a gente perceber que quando nós pegamos... Obviamente que quando eu fiz essa divisão de 2 períodos, é porque eu tenho um ex-orientando, que já é mestre, que é o Fábio, que eu citei aqui, inclusive, algumas vezes, que trouxe esses dados para Neves na primeira metade, só em relação aos batismos, apontando aí os apadrinhamentos e a ilegitimidade. E eu percebi, a partir da coleta de dados da segunda metade, quando nós lançamos esses dados da segunda metade em planilhas de Excel, quando nós começamos a trazer isso em confecção de tabelas, de gráficos e tal, eu percebi que havia uma mudança significativa nesse perfil populacional. Foi daí que eu parti nesse princípio de divisão. Mas quando eu pego, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, com relação a 1850, há realmente um impacto, né? Não vou dizer que o tráfico atlântico ele finda totalmente naquele momento, mas há uma vigilância muito maior, né, em relação a essa vigilância principalmente inglesa. E quando eu pego o registro paroquial de terra, e você trouxe uma fala muito importante em relação ao próprio embranquecimento, e eu diria também que é importante a gente perceber que dos objetivos da ocupação da terra da região serrana do Rio de Janeiro, e eu trago aqui o trabalho da Mariana Câmara, que é uma orientanda de doutorado, trago aqui o trabalho da Renata, que é uma orientanda de mestrado, que trabalha em Cantagalo, que é uma região próxima a Nova Friburgo. Nós vamos perceber que os imigrantes suíços estão chegando ali de forma muito intensa, né? E quando eu pego o registro paroquial de terras de Macaé, eu percebo na documentação nomes suíços. Eu percebo que esses suíços estão sendo encaminhados para Macaé, mas com a justificativa principal de ocupação de terra e de produção dessa terra. Ao analisar esses suíços, lá no registro paroquial de terra, eu percebo que eles produzem café. Eles vão para lá exatamente para a produção de café, assim como a maioria daqueles suíços que estão lá em Cantagalo. Mesmo vendo lá nos dados da Mariane,
que eles trabalham também com gado, né? Tem bastante gado na região, mas o café ele vai ter uma predominância no século XIX, né? Com relação a esses portos periféricos, eu aqui trago o trabalho do Jones Freire e do Jorge Prata, que são dois colegas, né, da história, que aborda Macaé de forma voltada para o tráfico atlântico. Se não me falha a memória, eu trago aqui até na apresentação que eu fiz, nas referências, eu não sei se eu consigo aqui abrir novamente, mas eu poderia trazer aqui não sei se está aqui, eu poderia trazer a citação, inclusive a referência que eu usei. Mas é interessante porque eles vão exatamente abordar como que esse tráfico, a partir de 1830, dessa tentativa de proibição, como que eles vão usar todo um aparato, né, para que o tráfico realmente aconteça. Porque os navios eles não vinham até o litoral, né? Os navios eles ficavam distantes exatamente para burlar a vigilância. Então, pequenas embarcações eram enviadas até alto mar, de forma com que esses africanos desembarcassem, chegassem até os armazéns para serem revendidos, inclusive para Minas Gerais. Então, assim, eu acho que valeria aqui a citação desse artigo, é um artigo do Jorge Prata de Souza e do Jones Freire. Eu estou trazendo uma aqui, mas eu estou trazendo a rede social do tráfico ilícito, grandes traficantes, comerciantes e fazendeiros, mas era um outro que eu queria abordar, um que ele traz junto com o Jones, e aqui eu estou trazendo só o Jorge, que eu acho que vale muito a pena para quem tem interesse no tema ler, porque a gente vai perceber que a região ali de Angra dos Reis, Campos, Macaé, né, quando a vigilância na própria corte ela é reduzida, esse tráfico ele tende a criar um certo complexo, tal como você abordou, para exatamente tentar inibir, proibir ou burlar a própria lei, sabe? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Eu, particularmente, não trabalhei ainda, não sei que um orientando aí que está querendo tentar o doutorado, ele tem essa proposta de pensar o tráfico em Macaé de forma mais intensa, trazer isso como uma pesquisa de doutorado. E a gente percebe que tem material para isso, tem fonte para isso. Tem, depois, se você quiser, inclusive, eu tenho um colega meu que agora está migrando de uma instituição para outra, ele fez uma tese de doutoramento exatamente sobre essa questão, porque ele fez essa tese de doutoramento dele na Georgia State, nos Estados Unidos, e ele abordou, na verdade, Filadélfia não de maneira isolada dentro do comércio atlântico, mas mostrando como Filadélfia está integrada com Boston e Nova York, formando uma espécie de grande complexo no nordeste dos Estados Unidos. Ou seja, tem uma metodologia para se pensar não o porto de maneira isolada, mas como em articulação com outros próximos, formando uma espécie de complexo que garante uma espécie de chamariz, de atenção para colaborações, para outras redes, para criar um ponto de interesse maior dentro da amplitude que é o comércio atlântico para todos, né? Para todos os impérios, para todos os reinos, inclusive para as colônias, etc. E tal. Então, eu acho que tem ali uma coisa interessante de metodologia nova que pode ser usada e depois a gente pode trocar impressões e depois eu te dou esse feedback sobre isso. Mas continua, desculpa, te interrompi. Não, eu acho que é isso, eu acho que as observações, é uma região ainda que carece de muita pesquisa, a gente vê assim um número maior para Campos, né? Algumas pesquisas para Macaé, e aqui eu chamo a pesquisa da Ana Lúcia, eu acho que valeria a pena, Ana Lúcia Ferreira, Nunes Ferreira, também em regiões próximas, como
a Vila de Santo Antônio de Sá, hoje Cachoeira de Macacu, o próprio Cantagalo, a própria Nova Friburgo, aquela região mais serrana, que ajuda, inclusive, a gente a pensar a produção desse café no 19 em Macaé, sabe? Assim, eu acho que temos muito ainda que trazer, que entender, que isso aqui é uma ponta, né? Uma ponta de um iceberg muito profundo. E eu acho que valeria a pena também a gente destacar aqui que essa pesquisa iniciou há muitos anos atrás. A coleta das fontes foi uma pesquisa financiada pela FAPERJ, com vários colegas do programa de pós-graduação, e que só recentemente que a gente tem retomado. Na época foi lançado um livro, né? Agora está sendo lançado outro, também é um livro para o ano que vem, é um livro que eu, Márcia Mantino e Conceição Franco estamos organizando, com parceria da Sheila Castro, com vários orientandos. Então, é isso, é uma região que carece de muita pesquisa, é uma região que a gente tem que olhar com certo cuidado, não que não exista pesquisas, tem sim algumas coisas. Com relação ao tráfico, a gente tem muito pouco, muito pouco. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Não sei se o povo aí do outro lado da tela, os nossos alunos, se gostariam de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, nós estamos aqui em tempo disponível para conversar. Vamos deixar, então, aberto o pessoal que quiser colocar perguntas, que está aí no chat, na audiência, pode fazer as perguntas por escritas aí via chat, que a gente passa a pergunta aqui para a professora Vitória Schettini. Estejam à vontade, por favor, coloquem questões, não é? Gil, não sei se tens alguma questão que queiras colocar à professora. Estás à vontade. Umas perguntas que eu queria perguntar aqui, já está nada. Uhum. Tem umas duas que eu queria saber. Primeiro, sobre saber a diferença ou a proximidade entre 1809 e 1808, o conceito da família, naquele tempo, e hoje, no contexto também do perfil étnico. O conceito do tempo e agora. O conceito de família no século XIX, ele é muito diferente do conceito de família atual, né? Nós fizemos um exercício nesse sentido durante o mestrado, e para isso nós recorremos, inclusive, os dicionários de época, né? Então, o conceito de família não é simplesmente aqueles que coabitam, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. A família no século XIX ela é vista de maneira muito mais ampliada. Então, o meu filho, né? Um pai, por exemplo, talvez ele não legitime o seu filho perante aos registros paroquiais, mas esse pai não deixa de ser pai, né? Ele representa uma família. Se a gente recorre ao dicionário hoje português, né, mais comum, nós percebemos que o conceito de família ele modificou muito, porque ele está relacionado diretamente àquele que está debaixo do mesmo teto, aquele que coabita, né, aquele que vive junto, né? E a gente percebe que nesse momento do 19 o conceito é totalmente diferente. E mesmo dentro, desculpa interromper, meter minha colher no meio da discussão, mas mesmo dentro do próprio século XIX, a pergunta do Gil tem pertinência, por isso para a gente pensar o que era a família no início do século, em 1809, ou seja, que a gente está falando que é um ano depois da chegada da família real, e o que é a família, já a família brasileira, de certa forma, porque a gente, né, já estamos independentes, em 1889. Não é? Ou seja, já ali, já deixando de ser império, já às vésperas de nos tornarmos república. A gente está falando de dois momentos-chave que são bastante distintos. Sim, não é? E é interessante, por isso que aqui na minha fala inicial, entender, inclusive, esses grupos étnicos é muito importante. Eu não fiz esse exercício para Macaé, mas eu fiz esse exercício para Muriaé
que é uma cidade interiorana da zona da Mata Mineira, no Brasil. Né? Então, é perceptível africano tendo preferência de casamentos com africana. Crioulo, ou aquele escravo nascido no Brasil, tendo preferência por escravas nascidas no Brasil. Ou seja, há uma tendência ou permanecer no mesmo grupo ou um nível superior ao seu. Isso é muito comum. Agora, quando você fala de 89, nós já temos aí a República, né? Perceba a diferença. Até 88, nós vamos ter registros paroquiais que davam nome, o que dizia que aquele indivíduo fazia parte da comunidade. Pós 89, nós já vamos ter aqui a República e nós vamos ter a criação dos registros civis. Agora, não é o que legitima o nome, o que faz ele pertencer a um grupo, a uma sociedade, não é mais ou somente o livro de batismo. Né? Além de, nós não entramos aqui no mérito de trazer o livro de batismo enquanto fonte religiosa, nós não entramos aqui no mérito, mas a gente pode, inclusive, trazer essa diferença no início de 88, que é o que vai dar o nome ao sujeito e fazer ele pertencer a uma dada sociedade. Né? Quem tinha esse papel anteriormente era o batismo. Né? Se a gente tiver agora uma boa altura para o pessoal que está no site, quem quiser fazer perguntas, quem quiser colocar alguma questão, enquanto eu vou dar aqui mais 1 minutinho, 2, para o pessoal do site se manifestar. Joana, não sei se quer colocar alguma pergunta, uma perguntinha para alguma curiosidade que eu queira saber para a professora Vitória. Eu vou puxar aqui um outro fio aqui, dá mais 2 minutinhos, é só para o pessoal que se quiser manifestar no chat. Vitória, uma coisa interessante que você comentaste, a coisa que eu não tinha pensado, né, que é a questão da imigração suíça. Depois, se o impacto dessa imigração suíça vai se verificar também não só a gente vê que provavelmente sim, na composição das famílias, mas como é que essa composição familiar vai ter impactos também econômicos para a região? Porque a gente sabe que a Suíça também tem muita tradição, como você mesmo mencionou na tua resposta, de produção de gado e de laticínios. Né? Os suíços são notáveis também por isso. Qual é o impacto que isso vai, se é que isso vai ter algum impacto econômico, por exemplo, na zona? A gente sabe que a força motriz ali sempre vai ser o café, Sim. Mas se vai ter algum impacto, gerar alguma outra, digamos assim, alguma outra atividade auxiliar para a região derivado dessa imigração suíça? Para Macaé, eu não poderia te responder a não ser com os registros paroquiais de terra. O que nós vemos nos registros paroquiais de terra é uma extensão territorial dessa legalização da terra, né, da propriedade, em número reduzido em relação àqueles primeiros moradores. Eu tenho um trabalho aí com o Rafael Laguardia, que é um parceiro de trabalho, um colega de trabalho, que nós iniciamos isso, né? Uma tentativa de trazer o geoprocessamento para entender esse tamanho dessas propriedades em Nossa Senhora das Neves. Ainda não está concluído, exatamente pelos problemas metodológicos do registro, da questão do tamanho da propriedade, da definição das fronteiras que a gente precisa ali para o geoprocessamento, mas uma coisa fica muito clara: esses suíços eles não têm uma extensão de terra tão grande quanto aqueles residentes anteriores. Os primeiros, vamos dizer assim, eu não saberia se dizer se eram os primeiros, mas aqueles que legitimam a sua terra e que declaram possuírem, por exemplo, Sesmarias, anteriormente, a gente percebe que o tamanho dessa propriedade é maior. Esses suíços que estão chegando na região, eles vão em família, isso fica muito claro. Aqueles que estão em Cantagalo, na região lá de cima, de Nova Friburgo, estão indo para Nossa Senhora das Neves, ou estão indicando os novos parceiros de
de país para irem. É concedido, inclusive, pelo Império essas terras, isso o registro paroquial de terra traz de maneira muito veemente, porém, a produção do café ela vai ser ali característica desse novo grupo suíço para Macaé, e com essa proporção de terra reduzida. Isso, para mim, está muito claro. Mas são pesquisas ainda em andamento. Está engatinhando, mas sai. Mas vai sair. Ora, temos aqui um comentário aqui no chat da Renata, né? Está falando que a questão do recorte temporal do século XIX, que a Vitória está, vem ao encontro dos estudos da professora Mariane Castro, para o embranquecimento na região do Cantagalo, da região serrana, né? Com a chegada dos suíços em Nova Friburgo, que migram para diversas regiões próximas, que é aquela coisa que a gente também estava comentando, não é? Que existe também um perfil, entre aspas, né, de imigrante desejado, digamos assim, pelo Império, não Sim. é? Tem um perfil aí, um processo digamos assim, um processo de embranquecimento da população brasileira em marcha, não é? Que é interessante de pensar e de tentar perceber como é que isto funciona, até que ponto isso é induzido, até que ponto isso é bem sucedido, se isso é bem sucedido em umas regiões mais do que em outras, não é? Oi, Renata, tudo bem? Um abraço para você aí. Renata é uma orientanda de mestrado e trabalha Cantagalo. Uhum. Né? Renata, talvez, eu não sei se Mariane está aí na sala, seria interessante a Mariane se posicionar, já que Mariane trabalha exclusivamente com mulheres suíças na região, não é? Uhum. Mas a gente percebe, sim, uma variação econômica, né, como Cantagalo já tem uma pesquisa mais adiantada com esse objetivo que a gente traz aí, Mariane, de forma exclusiva, a gente afirma, sim, que existem outras atividades além do café. Inclusive, ela traz muitas mulheres suíças se integrando ao serviço de tropeirismo, né? Mulheres sendo tropeiras. Aquelas mulheres e é interessante porque os contratos de serviços são feitos dentro do próprio grupo. Ou seja, suíço contrata de suíço. Quer dizer, então a gente percebe uma certa tentativa de rede entre eles, né? Sim. O que é muito interessante. Mariane não deve estar aí, o que é uma pena. Eu não sei se a gente tem mais comentários da parte do pessoal do chat, da nossa audiência virtual. Temos aí, Rafaela, mais alguma coisa? Não? Diminui a tela só para a gente ver o restante do pessoal assim, no Zoom. Bom, se a gente não tem, então, mais questões, mais comentários, eu vou agradecer muito a presença do pessoal na nossa audiência virtual e agradecer mais uma vez ao pessoal que também está aqui presente, agradecer aqui ao Gil também que veio prestigiar, e as minhas colegas aqui que me dão aqui o meu suporte técnico, a Joana e a Rafaela, não é? E agradecer também mais uma vez a professora Vitória Schettini por ter abrilhantado aqui o nosso seminário almoço. E fica o convite também para o pessoal que está na audiência virtual, para a próxima vez virem à audiência presencial, porque agora a gente vai passar para a melhor parte, que é o almoço, não é? E que a gente vai continuar a nossa conversa de maneira informal e almoçando. De mineiro, o que é melhor. Então, a gente vai passar aqui para a nossa parte do almoço, agradecer mais uma vez a audiência. Vou passar aqui a palavra aqui agora para a Joana, que ela vai fazer o apanhado e o encerramento final, e agradecer a todo mundo e agradecer mais uma vez, Vitória, por ter participado aqui conosco. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, Rodrigo, um prazerão. Voltar ao mim é uma alegria muito grande, sabe? É muito bom. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês aí que tiveram a oportunidade de nos assistir via online. Estou vendo aqui a Débora, Renata, pessoas que eu conheço, né? E todos aqueles que
que estão presentes e que eu não tive a oportunidade de conhecer também de forma presencial. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Pronto, para finalizar, gostaria de agradecer novamente a presença da professora e de todo mundo que está aqui presente, que acompanhou virtualmente, e lembrar que agora o próximo vai ser no ano que vem, não, já para o ano que vem, e a gente faz as divulgações pelas nossas redes sociais dos próximos encontros do Almoço Six. E essa sessão também vai estar disponível? Vai estar disponível. No nosso canal do YouTube. A gente divulga todas as sessões do Almoço Six no canal do YouTube. Para quem tiver interesse sobre os outros temas também que foram trabalhados, podem ver no canal. Muito obrigada. Até a próxima.